Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Estava pensando uma coisa. Deus chamou a Adão e disse para ele administrar a terra. Deus chamou a Noé, pediu para ele construir uma arca. Deus chamou a Abrão e disse para ele sair da terra dele. Deus chamou Moisés e pediu para que Moisés libertasse o seu povo do Egito. Deus chamou a Davi e pediu para que ele reinasse sobre a nação. Deus chamou a Pedro. O Senhor Jesus pediu para que ele apacentasse as ovelhas, cuidasse da igreja. Deus chamou a Paulo. O Senhor Jesus lhe disse para que pregasse aos gentios. Ou seja, homens que foram chamados para grandes obras, empreendimentos grandiosos. E nós estamos vivendo dias em que muitos são chamados, muitos se gabam em dizer que são chamados, mas que nós não vemos obra alguma sendo realizada. Não vemos para o reino de Deus sendo glória e honra dada, tudo para o homem. As grandes obras hoje são os púlpitos. Homens que dizem que são chamados para uma grande obra, mas que só ficam em grandes púlpitos. Há uma diferença tão grande na chamada daqueles para estes. Para o que de fato nós temos sido chamados? Que obra que nós temos que realizar para agradar a Deus? É tão interessante que, comparando aqueles, realmente não somos nada e nem estamos fazendo nada. Se Deus pedisse alguma coisa para alguém naquele sentido, hoje, quem realizaria? Quem no lugar de Adão teria capacidade de administrar a terra? Quem no lugar de Noé construiria uma arca contrariando toda a sociedade da sua época? Quem de nós agiria como Abrão? Quantos de nós estaria disponível para deixar a nossa terra, a nossa família, a nossa estabilidade por fé? Simplesmente por fé. Quem de nós iria a outra nação, a exemplo de Moisés, para guerrear, para disputar, para reivindicar a saída de um povo lá de dentro? Imagine você indo para outro país para falar com o presidente daquele país que Deus está mandando ele libertar os seus escravos. Quem de nós faria isso? Quem de nós seria capaz de chamar para nós a responsabilidade de apacentar a igreja de Cristo, exemplo de Pedro, combater com veemência esses pastores, esses apóstolos, esses bispos, esses líderes, esses televangelistas, charlatões, essas heresias, esse misticismo nos púlpitos, nos altares, essas igrejas feiticeiras? Quem de nós teria essa disponibilidade? Ou é exemplo de Paulo pregar aos gentios?
pregar aos gentios, ir aos outros países com outras culturas, com outras ideologias, com outras religiões, e pregar a Cristo. E pregar a Cristo. Dedicar a vida a isto. Então nós precisamos rever a nossa chamada. É lógico, por conta dessa incapacidade de nós não termos o perfil que esses homens tiveram, por isso não recebemos a chamada que eles receberam. Mas, de alguma forma, recebemos a nossa chamada. E temos que cumprir o nosso papel, para o nosso dia, para a nossa época, em nossa vida. Portanto, vamos cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não seja chamado de púlpito. Pare com esse negócio de agenda. Agenda para lá, agenda para cá, conferencista. Tem que parar com essas coisas. Tem que acabar. Esse negócio de evento. Os cantores não cantam mais em cultos. Não tem eventos, tem que ser evento. Tem que ser algo com maior evidência, com envergadura regional, estadual, local não. Me lembro na época da minha juventude que os cantores da minha época cantavam nas igrejas, dentro de igrejas, em congresso de jovens, congresso de círculo de oração. Esse negócio de palco, de evento, tinha que alugar ginásio. Fica tão frio, fica um negócio tão vazio, sem propósito. Isso tem que acabar. Não adianta esperarmos avivamento enquanto as estrelas querem continuar brilhando. Não adianta a gente esperar um avivamento enquanto o homem vive de púlpito em púlpito se achando um Paulo, um Pedro, um Moisés, um Abraão. Pelo amor de Deus. Que Deus nos conceda a sua graça, a sua misericórdia e devolva o cristocentrismo dentro da sua igreja. Devemos resgatar o bibliocentrismo. Bíblia e Cristo, centro dos nossos cultos. Propósito maior. Porque transformação do ser humano é somente por intermédio da Bíblia e de Cristo. Nós estamos vendo jovens extremamente despreparados, só porque falam bem, têm uma boa presença, uma boa aparência. 6 meses de fé, ou 6 meses que estão cumprindo as suas escalas de pregações, já vão para as redes sociais, colocam agenda aberta, totalmente despreparados. Não sou contra, claro que não, um jovem pregando. Sou contra e extremamente contra a forma com que está sendo feito. Sou contra essa precipitação, essa falta de orientação das lideranças. Sou contra essa precocidade, esse desejo. Porque esse desejo não é de ganhar almas. Esse desejo é de evidência. Crianças, colocando crianças para pregar. Sou contra. Querem colocar bases bíblicas para colocar uma criança pregando. Essa base bíblica não é para atestar a criança pregando. Isso na verdade não é base.
bíblica para isso. Isso é uma base para continuar, de alguma forma, promovendo um estrelismo humano. Olha, uma criança vai pregar, de 8 anos vai pregar. Pregar o quê? As pessoas estão produtizando as crianças nos altares. Essa criança não tem vida com Deus, não tem experiência com Deus, não tem uma pessoalidade com Deus, uma intimidade com Deus. Pode vir sim a se tornar um grande pregador, uma grande pregadora, por que não? Quero que fique claro que eu sou contra esta forma de produzir desde criança uma estrela de altares. Está errado. Prepare a criança, ensine a criança, forme a criança, faça dela uma pregadora, tenha liderança, tenha uma cobertura, uma orientação, um conselho. Não pode. Não pode ser do jeito que está. Não pode ficar do jeito que está. E nem ser do jeito que está sendo. Homens que foram chamados, que deixaram tudo, que deram testemunho de piedade, testemunho de conversão, testemunho de transformação. A questão principal que eu levanto aqui é com relação à chamada pessoal, a convicção para o que nós fomos chamados. Se não estamos sendo simplesmente uma produção em série, se não estamos sendo simplesmente uma estatística, mais um por um tempo. Legados são poucos. Existem poucos legados. Nós estamos aqui também para deixar um legado. Não somos um Abraão, um Moisés, um Paulo, um Pedro, um Noé, um Adão. Mas somos nós. As pessoas estão se queixando de falta de referências. As pessoas se queixam de falta de motivações espirituais para congregar em igrejas. Exigem da igreja o que a igreja não pode oferecer, que é a perfeição. Então vão procurando motivos, se queixam, determinada igreja não ora de joelho. Aí outros se queixam que tal igreja ora de joelhos. Uns se queixam que em tal igreja não aplaude, não bate palmas. Outras reclamam que a igreja bate palmas. Outros reclamam que a igreja jejua. Outros reclamam que na igreja não tem jejum. Vamos satisfazer a quem? Ficar presos em púlpitos e altares dizendo que estamos cumprindo um chamado, pregando a mesma coisa que está todo mundo pregando, e dizer que temos um chamado? Que nosso chamado pese também nossa intimidade. Que lembremos do nosso chamado como quando estivermos sozinhos na internet, quando estivermos sozinhos num quarto de hotel, quando estivermos sozinhos numa viagem. Que o peso da nossa chamada e a preocupação em ser visto também esteja quando não estamos sendo vistos pela multidão. Os olhos do Senhor estão nos contemplando. Nosso caráter, a nossa consciência testemunha contra nós e ao nosso favor.
É uma palavra de reflexão, é algo que eu tenho pensado, que nós precisamos rever alguns conceitos, rever alguns valores, rever alguns princípios. Que Deus abra o nosso entendimento, que Deus te dê o discernimento do que eu estou querendo dizer, para que nós possamos, de fato, honrar a chamada que Deus, com tanto amor, com tanta exclusividade, demonstrou a nós. Que Deus te abençoe, um forte abraço, cumpra o teu ministério, a tua chamada, mas a chamada legítima, e que seja para a glória de Deus. Deus abençoe.